CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. No inverno, o número de cirurgias plásticas costuma aumentar em até 60% se comparado a outros períodos do ano, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Este ano, médicos vêm adotando um aumento ainda maior na Copa do Mundo. Em anos anteriores, o pico era julho, entretanto, nesse ano, junho superou todas as expectativas, mesmo para dias de Jogos do Brasil. Sobre o assunto, eu converso com o cirurgião plástico André Matos, que é especializado na Clínica Ivo Pitangui, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e ainda da Sociedade Ibero-Americana e de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Doutor André Matos, bom dia para o senhor. Bom dia, André. Obrigado. É um prazer estar falando com a CBN, com os ouvintes da CBN. Prazer é nosso. Doutor, por que aumenta tanto o número de cirurgias plásticas nesta época do ano, durante o inverno? Na verdade, o culto ao corpo é cada vez maior nas sociedades ocidentais, né? E as pessoas, primeiro, que aproveitam as baixas temperaturas dessa época do ano para fazer a cirurgia, porque o pós-operatório fica mais agradável, né? Normalmente se usam cintas e a roupa de inverno, ela esconde mais esses apetrechos necessários no pós-operatório do que o que é usado no verão, que as roupas diminuem muito em quantidade. Além disso, a incidência solar também é menor, né? Então, e as pessoas se preparam para o verão seguinte estarem bem para curtir o verão, que é muito procurado no Brasil, né? Isso também está relacionado à questão do pós-operatório também, assim fica menos complicado, né, já que não há uma exposição ao calor excessivo. Exato. Como eu falei, as baixas temperaturas reservam um conforto pós-cirúrgico, né? Nesses casos que a gente usa cinta modeladora, isso não esquenta tanto o corpo como no verão, fica mais fácil de esconder e como pós-operatório 6 meses após a cirurgia, os resultados são mais evidentes, coincide com o início do verão. Então esses dois fatores são os principais para aumentar essa procura no inverno. Além disso, as férias escolares, né? As mães, normalmente, as pessoas também procuram porque tem mais disponibilidade para submeter aos procedimentos. As mulheres são as principais clientes? São elas que procuram mais ainda hoje a cirurgia plástica? Ainda sim, embora o sexo masculino tenha aumentado muito a procura, hoje cerca de 30% dos nossos pacientes são do sexo masculino, 70% do sexo masculino. Isso já chegou a ter uma estatística de 90% de mulheres, né? Mas realmente os homens também, por necessidade de manter a aparência, estão procurando mais as nossas clínicas. Doutor, e em relação ao tipo de cirurgia, quais são as cirurgias mais procuradas nessa época do ano? Olha, a cirurgia mais feita no Brasil, acho que estatisticamente na maior parte dos países do mundo, é a lipoaspiração, porque a lipoaspiração normalmente ela se associa a outros procedimentos, né? A paciente vem, por exemplo, com uma prótese de silicone, aí sempre pede para fazer uma lipo junto com o procedimento. Então, a lipoaspiração é, sem dúvida, a mais frequente. E, hoje em dia, a implantação de prótese de silicone tem aumentado, sim, significativamente. Talvez seja hoje a cirurgia mais frequente em todas as clínicas de cirurgia plástica. Doutor, eu vou fazer novamente a ligação, vou ter que refazer, porque está sumindo a sua voz de vez em quando, tá? Tô ligando. Então, eu vou falar mais perto do microfone. Ah, tá. Eu queria que você pudesse repetir, assim, quais são as cirurgias mais procuradas nessa época do ano? As cirurgias mais procuradas é lipoaspiração, implantes de silicone e face. São as cirurgias mais procuradas, né? Mas a número 1 é a lipoaspiração. E no caso da lipoaspiração, assim, hoje em dia, muita gente também acaba tendo um pouquinho de medo, de receio, por causa dos problemas que já aconteceram, né? Qual a recomendação hoje para uma pessoa que quer fazer a lipoaspiração? Quais são os cuidados que a pessoa interessada deve ter para se submeter a cirurgia como essa? A lipoaspiração, como eu te disse, sendo a cirurgia mais frequentemente realizada no ambiente de cirurgia plástica, é, dentre as cirurgias, talvez a mais segura. O importante para a cirurgia ter essa segurança é um pós-operatório adequado e, principalmente, procurar um médico que seja especialista em cirurgia plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica hoje está promovendo uma campanha, cirurgia plástica é com o cirurgião plástico, porque a nossa especialidade tem sido invadida por médicos que não são especialistas e isso acaba levando a problemas pós-operatórios que repercutem na nossa especialidade.
Então, se a pessoa faz um bom pós-operatório, procura um médico que seja da sociedade e tenha principalmente a indicação para fazer lipoaspiração, que é uma cirurgia para retirar gordura localizada e não para emagrecimento, como muitas pessoas pensam, a segurança aí é praticamente 100%. Hoje em dia também é muito comum as pessoas realizarem mais de uma cirurgia de uma vez só, né? Isso é aconselhável, doutor? Por exemplo, no caso de mulheres que fazem a lipoaspiração, também muitas colocam um implante nos seios, né? E fazem lipo em outras partes do corpo. Você também aumentou, né, a procura de pessoas por cirurgias múltiplas, né? É verdade. As cirurgias associadas, elas estão perfeitamente indicadas quando a paciente tem um pré-operatório adequado e liberada para as cirurgias propostas. Cirurgias, por exemplo, como lipoaspiração, são frequentemente associadas a outras cirurgias de implante mamário. Cirurgias, por exemplo, de mama e abdômen também são cirurgias que são muito frequentemente associadas. Agora, a associação de cirurgias, é importante você ter um time cirúrgico muito competente, auxiliares competentes, anestesista competente, enfermagem competente, para que tudo seja feito de uma forma sincronizada, que não se perca tempo. O importante na cirurgia é que ela seja feita com qualidade, é claro, mas em um tempo rápido. Quanto mais longo o tempo cirúrgico, maior o risco para o paciente. Então, se você tem um time bem harmônico, você consegue fazer cirurgias associadas sem aumentar o risco para o paciente. Em relação ao pós-operatório, doutor, no caso de uma cirurgia, mais de uma cirurgia realizada de uma vez só, leva mais tempo também, né? Ou o mesmo tempo de recuperação? Olha, em geral, o tempo de recuperação é o mesmo, porque o tempo de recuperação das cirurgias é muito semelhante de uma e de outra. Na verdade, o que acontece no pós-operatório passa a ser um pouco mais desgastante para o paciente, porque se ele, citando o exemplo, por exemplo, uma mulher que se submete a uma cirurgia de implante mamário e lipoaspiração, ela vai ter que ter cuidado em não manipular os braços, vai ter que usar cinta, então vai precisar de alguém que a ajude a fazer todos esses curativos, essas trocas de cinta. Então passa a ser um pouco mais delicado o pós-operatório. Mas o tempo de recuperação, em geral, é 30 dias, a pessoa já está bem recuperada. Muitos homens também têm procurado a lipoaspiração, por exemplo? Tem, bastante. Os homens procuram muito lipoaspiração e principalmente pálpebras, né? Cirurgia de pálpebra, eles já começam a procurar também bastante cirurgias de plásticas de face, mas eles sempre começam com a pálpebra. Acho que para tentar perder um pouquinho do medo, do receio, eles fazem a pálpebra primeiro e depois fazem face. E lipoaspiração realmente também em homens é a cirurgia mais frequente. No caso das cirurgias de rejuvenescimento facial, né? Há uma indicação, orientação do médico para que ela seja feita preferencialmente também nessa época do ano, durante o inverno, ou não? Olha, nós como médicos, a gente não pode indicar a época do ano que o paciente tem que se operar. Na verdade, nós operamos de janeiro a dezembro. Como nós não temos, assim, estações muito bem definidas, esse ano foi uma exceção, o verão foi muito quente, mas em compensação, ano passado, o verão choveu muito. Então, às vezes, o paciente, socialmente, ele tem férias em janeiro, então a gente opera durante todo o ano. Esse período de maio a setembro é um período mais procurado, não só pelas temperaturas baixas, como também férias escolares, enfim. Mas não há uma indicação para se operar no inverno. É uma procura natural do paciente, mas a gente pode operá-lo em qualquer época do ano, porque, na verdade, ele vai fazer um repouso, um ambiente refrigerado em casa, então, se ele não está com intenção de ir à praia, pegar sol, ele pode operar em qualquer época do ano. E houve um aumento muito grande, né? Se a gente tem registro, até, por exemplo, 2012, que o número de cirurgias plásticas no Brasil cresceu mais de 100%, cerca de 120%. Esse número continua aumentando? Sim, continua. A cirurgia plástica tem alguns fatores muito característicos dela, né? Diferentemente de outras especialidades médicas. A cirurgia plástica é ligada primeiro ao modismo, né? Você vê que a mulher, uma mulher bota prótese, uma amiga também quer botar uma prótese. Isso faz com que o número de cirurgias acabe aumentando. E também está diretamente relacionada à melhora da economia, né? Então, com a ascensão da classe C, né, e a classe D nos consultórios de cirurgia plástica, o número de pessoas que podem ser submetidas à cirurgia plástica em condição financeira para isso aumentou muito. E com isso aumenta também o número de cirurgias plásticas. O Brasil é o segundo país no maior número de cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas pelos Estados Unidos, que tem um poder aquisitivo maior, né? Essa é a principal razão. A maioria das cirurgias são estéticas, né? Indiscutivelmente, assim, nos consultórios de cirurgia plástica, a maioria das cirurgias são estéticas, porque as cirurgias reconstrutoras são mais feitas
em hospitais públicos, né? Dificilmente um paciente de cirurgia reconstrutora procura uma clínica privada de cirurgia plástica, né? Normalmente as clínicas privadas são especializadas em estética. A única exceção aí, eu diria, seria a reconstrução mamária após câncer de mama, né? Que talvez das cirurgias reconstrutoras seja mais frequente. Tá certo. Doutor André Matos, muitíssimo obrigada pela entrevista, tá? Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN e estou à disposição sempre que você precisar. Obrigada, o prazer foi nosso. Eu conversei com o cirurgião plástico André Matos, que é especializado na clínica Ivo Pitangui, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Ibero-Americana de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica.